Gente, eu não gostava de ler, mas depois que eu comecei fazendo a UF, né, serviço social, a gente é obrigada a ler. Olhando aí a bibliografia do edital, eu vi um texto, né, um PDF e tal, e assisti em lives também, sobre Angela Davis. Angela Davis, ela fala sobre mulher, gênero e classe social. E é muito interessante. Ela vem falando sobre a história, né? Uma mulher negra que mora nos Estados Unidos. É encantadora a história da Cláudia. Ela viveu lá pela década de 30, lançou seu livro na década de 70. Gente, fez doutorado. Olha que incrível. E ela vem falando sobre essa história, né, da escravidão, como foi para a mulher ser escrava. E eu aprendi muito. Depois eu fui, né, assistindo outras pessoas comentando e eu me lembrei de uma coisa. Minha prima me falou recentemente que eu estava querendo fazer uma pesquisa aí sobre a história da minha família e ela falou assim: a nossa bisavó foi laçada, era uma índia, né? Ela foi pega a laço. Gente, e olha que interessante, ser pega a laço significa muito mais, é porque a gente romantiza, a gente, ai, uma índia que foi pega a laço, né? E a gente fica, eu sou descendente de índio, eu sou. A gente fica romantizando na realidade a história. E aí, quando eu assisti essa pessoa comentando o que significava ser laçada, eu fiquei assim, em choque. Gente, você pega laço, significava ser sequestrada e estuprada. E a gente não tem essa noção. A gente fica romantizando a história. E quando a gente ouve, assiste aquelas novelas escravizaulas e fica falando sobre o patrão, o chefe, o senhor do engenho que se apaixonou pela escrava negra, né? Aquela coisa toda romântica. E quando você lê um texto contando sobre o que as mulheres passaram no período de escravidão, porque a gente sempre vê o homem, né? O homem sendo açoitado, o homem fugindo, o homem trabalhando no canavial, mas nós não paramos para pensar na mulher. A mulher, ela não era só aquela que vivia lá na casa grande, que amamentava os filhos, que era ama de leite, né? Que servia, que cozinhava, que ficava na cozinha. Não, as mulheres também, elas iam para as lavouras, elas iam grávidas. Eu li um texto, né? Nesse texto, ela comentando que as mulheres grávidas, quando elas eram açoitadas, eles abriam um buraco e enterravam essa mulher para açoitar e não atingir a barriga, né? Para ela não perder aquele filho. Porque um filho, para aqueles senhores, significava muito, era como se fosse um animal que fosse reproduzir, aquele animal fosse servir, né? Para aquele engenho, para aquela propriedade, porque se a escrava era a propriedade, o filho dela também era a propriedade. Então era importante que essa criança nascesse viva, nascer morto não tinha valor para aquele dono. Então ela tinha que nascer viva, mas ela continuava trabalhando. E quando essas mulheres tinham os seus filhos, ela tinha que ou deixar com as mais velhas ou com as crianças nas senzalas, ou elas levavam para o serviço, né, lá para a lavoura, para conseguir amamentar, e elas ficavam ali, criaram até aqueles de pegar um lençol e colocar a criança nas costas para conseguir ficar na lavoura e ter a criança junto dela, ou então deixava no chão para ter a hora de amamentar. E o texto, gente, ele é muito interessante. Ele vem contando mulheres que foram açoitadas quando elas deixavam os seus filhos na senzala, contando como que era a cena daquela mulher, porque né, ela estava produzindo leite quando ela açoitava, como ela ficava. Mulheres foram mortas ali no local de trabalho.
Então, quando você lê um texto desse, contando a história real de como foi o convívio, de como foi a história, porque a história é passada para a gente, como eu já falei, de uma forma romantizada. Eu, enquanto mulher negra, uma mulher preta, né, da raça negra, eu nunca soube, né? Nunca parei para pensar o que os meus antepassados, o que as mulheres do meu do passado, né? Essas mulheres que foram aí as bisavós, o que elas vivenciaram, o que elas passaram. E aí quando você vai para leitura, quando você vai para documentário, quando você vai para filmes, né? Assistir esse filme de Lázaro Ramos aí também, muito interessante, que você começa a pesquisar, né? Quando você descobre por que a maioria das pessoas que moram na favela são pessoas que vêm do período da escravidão, são pessoas negras, né? Você começa a ver pessoas que não tiveram condições de estudar, pessoas que não trabalharam. Quer dizer, é toda a nossa história envolvida e muitas vezes a gente não fica sabendo. Eu não estudei na minha época de universidade da UF, não se falava sobre essa questão. Na realidade, né, nós estamos no mês de setembro. Na semana passada foi, né, 7 de setembro, 200 anos de independência do Brasil. E eu falei, gente, só 200? A nossa história é muito recente, 200, né? Se viveram duas pessoas aí da tua família, um viveu 100, outro 100, já foi esse período de independência. Então a história da escravidão, ela é muito nova. Ela é muito nova ainda, a gente sabe muito pouco. Eu fiz um projeto, né, quando eu me inscrevi para a UF Niterói ano passado, fazendo um questionamento. Eu fiz até um vídeo no canal Denise Chagas e falei sobre esse projeto. Por que os livros, né, os livros didáticos, eles só falam do negro, né, da raça negra, quando cita ali alguma coisa de escravidão, aquela coisa bem pincelada, mas não se fala sobre a história profunda. As pessoas que ficam, que estudam, são pessoas que fazem uma pós, ou uma pessoa que faz história, alguém que vai fazer um estudo mais fidedigno, mais restrito sobre a história da cultura negra. Mas a gente não estudou isso, eu não estudei isso no curso normal, eu não estudei isso na UF. A minha história de Brasil e o que eu ensinei para os meus alunos quando eu né, dava estudos sociais era questão só de expedições, descobertas, né? Quem foi quem, aquelas pequenas revoltas, né? E eu vi recentemente que começou a Bahia, inclusive, comemora a independência antes, porque eles lutaram, os navios que pararam ali, né, pela Bahia, um lugar onde ficaram né, que os negros viviam, a maioria são pessoas negras. Então ali vem contando, falando da história, são pessoas que se rebelaram, né? Pessoas que foram para os quilombos, e a questão de ter esses quilombos e de fugir é justamente por isso, o quanto eles foram maltratados, o que acontecia com eles. Os homens negros, né, às vezes eles não tinham direito de ter aquelas mulheres, aquelas famílias, eles perdiam as suas esposas, as famílias eram separadas, os filhos da mãe, os filhos iam para um lugar, a mãe ia para o outro, o pai ia para outro lugar, então eles não eram considerados como gente, né? E eu fiquei encantada com esse livro da Angela Davis e quantas histórias mais existem. Eu fico muito curiosa para conhecer mais sobre a minha história, né? Sobre os meus descendentes. Eu fico muito curiosa de querer saber realmente mais, de estudar mais. Eu tenho uma vontade muito grande de conhecer quem foram esses antepassados, porque os negros não existe, né? Assim como os brancos,
fez parte da família tal, aí veio de Portugal e tem a história, é parente de tal família. Não tem isso. Existe muito pouco, é muito pouco divulgado quem foram os meus, né, bisavós, como eles viveram, como eles, de onde eles vieram, né, de que lugar que eles fizeram parte, o que aconteceram com eles. Então, a gente acaba sabendo muito pouco e existe uma curiosidade muito grande da gente saber a nossa identidade, né? De onde nós viemos. E eu tenho uma curiosidade muito grande, eu tenho uma vontade muito grande. Já tentei me inscrever em curso de mestrado para falar sobre educação, sobre a questão da deficiência, né? Pela minha própria experiência de ter sido mãe de uma criança com uma síndrome. É, mas é a história de conhecer, de saber mais sobre quem eu sou, de onde eu vim, é uma curiosidade muito grande, né? Meu pai nasceu no Colégio Inditox, que hoje é onde funciona a UENF, mas assim, tem muita coisa que eu gostaria de saber e sobre a questão da gente também não se reconhecer, é uma coisa muito nova, tem sido feito uns estudos recentes, né? Da gente se reconhecer, segundo o IBGE, muitas pessoas hoje assumem, né, a questão da sua raça, que a gente ficava muito no pardo, né? O pardo, na realidade, é a mistura, né? O mestiço, então ficava-se muito nisso e muitas pessoas estão assumindo, muitas pessoas estão estudando, muitas pessoas estão se identificando. E eu acho assim, muito bom até para a gente saber sobre a nossa história, para a gente se reconhecer, para a gente se assumir, né? As meninas, as moças, a nova geração, a gente tem uma identidade. E aí eu vi alguma coisa sobre aquele movimento da década de 70, né? Sobre os Black Power, né? É a questão do poder do negro, que foi um movimento que surgiu. Eu ainda sei muito pouco, mas eu fiquei muito encantada com esse texto e eu acho que a gente precisa realmente estar pesquisando sobre isso. A gente não tem que ter vergonha da nossa história, de quem nós somos, de onde nós viemos e conhecer por que tantos jovens, né, da periferia, das favelas, das comunidades, por que morrem tantos, porque são presos, né, os garotos pobres e pretos que são os que morrem mais. A gente precisa entender por essa história, né, de se reconhecer. Eu acho que em passos lentos, né, praticamente engatinhando, mas eu tenho muita esperança que as novas gerações, que as pessoas novas, porque na minha geração não tinha isso, essa pesquisa, essa busca, né, essa abertura de se estudar, e eu acho muito importante, independente de religião, independente de partido político, de quem vai ser presidente, de quem vai deixar de ser presidente, nós precisamos reconhecer que nós somos mulheres, a nossa questão de gênero e a gente conhecer a classe social que nós fazemos parte, de onde nós viemos e a gente entender o nosso valor para essas novas gerações se reconhecerem e que esses jovens que moram na periferia tenham oportunidade de ter uma vida além daquele mundo que eles vivem, que eles possam conhecer e saber que eles podem sim sair daquela situação, daquele meio, que eles podem produzir conhecimento, divulgar através da sua música, através da arte, através do teatro, através do cinema, que esses artistas, que eles sejam referenciais para essas pessoas, né? Que a gente possa ver que existem. Milton Moraes morreu esse ano, nós temos cantores, né? Milton Nascimento,
Elza Soares, que faleceu esse ano também, 2022, que nós temos pessoas que fazem música, que fazem, né, a arte, que participam aí da mídia e que tenham voz e que a gente não tenha vergonha de se reconhecer, não, e que a gente conheça a história, né, da escravidão, dos negros, que a gente conheça mais sobre os índios. Aqui em Campo dos Goytacazes, né, onde eu resido, os índios Goytacazes, né, sempre quando alguém pergunta de onde você é, né, nos canais, eu sou de Campo dos Goytacazes, e aí eu falo onde moravam os índios Goytacazes. Então, quem eram esses índios? Por que a Amazônia está sendo devastada? Por que os índios estão perdendo as suas terras? Agora, recentemente, em Porto Seguro, né, no sul da Bahia, uma adolescente, 14 anos, jovem, da tribo dos Pataxós, né, perdeu a vida. Então, que a gente comece a olhar para essas outras pessoas, né, e conheça a história delas, que a gente não tenha um pré-conceito sobre de onde nós viemos e os moradores da terra, quem eram os primeiros moradores aqui da nossa região, estou falando terra, mas no sentido aqui de quando os portugueses chegaram, quem que estava aqui, quem era o morador desse local, né? Então, que a gente tenha essa sede de conhecimento, que a gente procure saber quem nós somos. É importante a gente ter essa identidade, a gente começar a procurar. E eu fico muito orgulhosa quando eu começo a ver mulheres, é, é, né, descendentes de mulheres pretas, homens também, mas eu falo mulher porque esse texto me remeteu, né, remeteu à questão de estar falando sobre a mulher, que estão fazendo, né, chegando ao mestrado, chegando ao doutorado, pessoas que estão na universidade, que estão ali adquirindo conhecimento e transmitindo conhecimento. Quando eu participo de live das universidades, que eu vejo aquelas meninas, que eu vejo aquelas mulheres, eu fico muito encantada, porque eu não tive, na minha época, na minha juventude, essa sede de estar envolvida nesses movimentos, de estar conhecendo mais sobre a minha história. Então, eu queria compartilhar com vocês sobre isso e de que, né, a importância da gente estar passando por todo esse conhecimento. Gente, gratidão imensa por estar aqui, convidando vocês para conhecer os meus trabalhos, né, aí onde eu falo sobre quem eu sou, o que eu vivi, e que a gente possa, assim, abrir o nosso olhar para conhecer, né? Que a gente não fique ali, né, nessa coisinha que nós vivíamos. E muito feliz porque a internet está trazendo isso, está abrindo um leque de oportunidade da gente conhecer sobre qualquer assunto que a gente queira e que a gente não viva mais, né, nesse mundo que era, né, anteriormente, mas que as mentes se abram, que as mulheres têm direito de tudo, de participar em todos os lugares, na questão da fé, na questão da política, das universidades. A mulher ela pode ser o que ela quiser, né? As mulheres na época da industrialização trabalharam tanto quanto os homens, assim como as crianças. Então, que a gente se abra para esse novo conhecimento e que as pessoas queiram aprender, porque o conhecimento, gente, é o que traz o poder. Gratidão imensa por estar aqui. Denise Chagas, se você quiser me conhecer, se inscrever no meu canal, eu agradeço. Se puder deixar o seu like, também eu agradeço. E se quiser compartilhar o vídeo aí para alguém e que procure saber quem é a Angela Davis e conhecer em PDF ou em YouTube quem é essa pessoa. Foi só uma pincelada do que eu li muito rapidamente do que eu vi, mas tem muito mais conhecimento por aí, gente.
Gratidão imensa. Sucesso para vocês aí. Valeu!